Mulheres, chega! Eu tô cansada de ver mulheres que não aceitam ser protegidas pelos homens. Os homens precisam sim proteger vocês. Vocês precisam sim ser protegidas. Eu tenho orgulho de falar. Quem me protege é meu marido. Aconteceu algum problema, alguma coisa, quem vai tomar primeiro é ele. Aconteceu um tiroteio, sei lá, alguma coisa, quem vai ficar na minha frente é ele. Entendeu? Antes ele do que eu, meu amor. Eu tenho que ficar atrás bem guardadinha, protegida. Eu só tenho uma vida, eu tenho que aproveitar. Para com essa palhaçada, com esse orgulho. Ele me protege sim. Eu sou alguma maluca de ficar na frente? Não. Pode vir, meu amor. Proteger mamãe. Vou ficar quietinha aqui na minha. Vai me proteger sim. Fala, cowboys! Ou melhor, fala, cavaleiros brancos! Univos, juntos à proteção de nossas damas honradas, hein? Aproveite essa convocação e já deixa seu like. Não esquece, o like é muito importante, é muito fácil. É só apertar esse botãozinho aí que já tá ajudando demais o canal. Também confere se você segue inscrito ou não, vai saber, né? De repente a plataforma desinscreveu você aqui do canal, que meu canal fica travado nesses 36 e vai descendo um pouquinho, depois sobe um pouquinho e vai ficando sempre na mesma, né? Então é importante que você confira, de repente você nem está mais inscrito aqui. Vamos lá, mas vamos falar do vídeo de hoje, né? O que acontece, né, nesse argumento dela, né? Por mais que sim, é uma brincadeira, ela tá ali zoando, fazendo um vídeo bem humorado. A própria legenda ali do vídeo cita, eu já ia começar a militar, de repente, hahaha, né? Então aquela coisa que representa muito bem mesmo, essa brincadeirinha aí que eles fizeram, toda a dinâmica que envolve aspectos como, por exemplo, legislação, a busca pelos direitos e etc, aquela coisa da igualdade e tudo mais, sendo que na verdade nós sabemos muito bem que o que está sendo de fato pleiteado por muitas delas é sim a questão de puros e simples privilégios, sem que se perca, né, as características mais tradicionais por parte do homem, né? Ou seja, aquela coisa, né? Eu vou militar para isso, vou militar para aquilo, mas aquilo que me favorece, ainda que tradicional, conservador, eu quero que permaneça. Então, nesse caso em questão, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a figura do homem como um grande protetor de sua parceira, né? Como um cara que vai ali se sacrificar, que vai se entregar de repente, né, tanto para o emprego como também para a proteção, segurança, garantias e etc, né? Que ele vai continuar tendo este papel, né? Então, basicamente, ela vai o quê? Ela vai defender que a ideia continue, já que ela tem apenas uma vida, como ela mesma citou, né? E, consequentemente, se você tem aí um bobo, quer dizer, um parceiro, um namorado, um marido, enfim, que está disposto ali a, né, se colocar na frente de uma bala, ou enfim, qualquer outra coisa do tipo, né, isso com certeza é muito relevante. Você fica como? Você fica tranquila, você fica segura. Você fica segura tanto para ser emocionalmente instável, você fica segura para ser, para decidir se você vai para um lado, se vai para o outro. Por exemplo, né, se a gente for considerar a personagem, né, a Rochelle lá do, né, Todo Mundo Odeia o Chris, né, naquela série fica bem nítido que muito da argumentação dela envolve o fato de que o marido dela tem 2 empregos, né? Então, ou seja, a qualquer instante ela pode simplesmente abandonar um trabalho, né, retornar para a posição de dona de casa, ou seja, ela pode brincar com a vida, ela pode simplesmente uma hora tô aqui, outra hora tô acolá. Isso sempre foi uma coisa muito positiva na vida da mulher, né? Então, para que ela irá abandonar isso, né? Para que ela vai abandonar características que são boas, né? Apenas para buscar outros aspectos, né? E na verdade o que nós temos bem claro é a tal da insatisfação feminina, que é muito presente, muito constante, né? Eu até gosto de brincar, né? Uma das profissões mais comuns aí do público feminino costuma ser as profissões como exemplo professoras e etc. E o que há de tão comum na área da pedagogia, se não, por exemplo, greves e aquela coisa toda, ou seja, há sempre uma grande insatisfação, ainda que por exemplo, essa área ganha muito acima da média aí de outros profissionais, né? Então vai sempre ter uma ideia de que eu mereço mais, de que eu posso mais, de que eu quero mais. Isso não é algo que eu estou jogando no ar, não. Vocês podem reparar que em outras áreas similares também isso acontece. Posso falar até do próprio futebol, né? Então, ainda que não exista a motivação clara para que exista uma equiparação de salários de um jogador de futebol
masculino e feminino, elas vão pleitear isso, elas vão buscar uma série de características, mesmo que não faça sentido nenhum, mesmo que isso não tenha relevância do ponto de vista lógico, não importa. O que importa simplesmente é como eu sinto em relação àquela situação. Então, aquilo que é positivo pode sim permanecer, e o que é negativo, né, ou o que eu acho que é negativo agora, amanhã eu acho positivo, e elas vão sempre ir atrás dessas ideias, desses direitos e desses conceitos de que ainda falta muito, que ainda não existe uma igualdade, quando realmente nunca existiu, continua não existindo, com a diferença de que a balança hoje ela é extremamente negativa ao homem comum, tá? O cara de destaque, o cara do topo, o cara do poder, que é quem elas enxergam, quem elas admiram, quem elas olham sempre com a ideia de que eu quero ser como aquele cara, eu quero estar próximo a ele, isso realmente, né, não há igualdade, porque é impossível você igualar as mulheres comuns a caras de destaque, né? Mas essa é a realidade que muitas procuram, né? Então você não vai ver argumentações, por exemplo, que envolvam eu queria ter os mesmos direitos dos caras que atuam em profissões de risco, eu quero também trabalhar com isso, eu quero ir para essa área, eu quero ir para mão de obra. Não, elas vão querer o quê? Elas vão querer empregos relacionados a escritório, e aí por consequência agora eu quero ser um CEO, eu quero ter meu próprio negócio. Não há problema nenhum em você querer o melhor dos dois mundos, você quer o mundo perfeito. Isso é assim, se o homem, o cavaleiro branco, né, como nós inicialmente colocamos aqui no vídeo, se ele continua querendo entregar isso, por que elas não irão continuar pedindo, não é verdade? Então o que tem de erro mesmo, muitas das vezes, são esses caras que continuam alimentando o sistema, principalmente porque sabemos muito bem que, se a gente for falar de questões políticas, né, é muito comum a ideia de que, por ser a maior parte do eleitorado feminino e também pelo conceito, né, de que existe uma ideia, um pensamento que é meio homogêneo da parte delas, né, elas tendem a ir para ideias e conceitos muito puxados para alguma coisa social, enfim, né, então você vai meio que filtrando muito melhor esse tipo de perfil, esse público, né? Aquilo que elas têm interesse, aquilo que você não pode falar de jeito nenhum, aquilo que você pode falar, o que você deve ou não buscar, e nisso você vai ganhando aí votos e por aí vai, ainda que, né, muitos casos aí que nós conhecemos, o cara vai, tenta de tudo, né, entrega ao máximo, e elas continuam insatisfeitas, porque é isso que vai ser o comum aí dentro desse público, né, tanto no quesito de eleitorado, como também se a gente for fazer trabalhos e projetos direcionados à publicidade e propaganda. Para qualquer área de atuação, você tem aí sim que trabalhar bem os nichos e entender essas questões aí que envolvem o feminino, o masculino e por aí vai, né? Então, o feminino ele é mais previsível quando a gente analisa no sentido de movimentação de massa, tá? O homem, que é um pouco mais o perfil solitário, eles não se enxergam necessariamente como figuras meio que unificadas, né? Você vai ter muito mais em tribos, né, do que propriamente aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, que vocês conhecem muito bem. Então, por isso que eu estou falando aqui agora para vocês é basicamente toda a compreensão que eu tenho acerca desse assunto, e também do fato de que muitos caras que decidiram, né, vestir a armadura desses cavaleiros, eles vão mesmo ter que enfrentar toda a insatisfação e também as exigências, né, que a parceira vai com toda certeza ao longo do tempo impor a você. Então tome certos cuidados, né? Pare um pouco, reflita sobre o que você tem feito ao longo da sua vida, para você saber se você faz parte ou não da categoria Cavaleiro Branco aí, né? Enfim, se você curtiu o vídeo, não esqueça do like, o like é importantíssimo, assim como o seu comentário e a sua inscrição aqui se você for novo, beleza? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.